Fala, Nação Regatiana, canal CRB é Minha Paixão, né? Lembrando que hoje, né, 7h45 vai ter a live aqui do pré-jogo, né, CRB Bahia, e falar um pouco sobre o que tá acontecendo, galera, né? Sobre o Bahia querer processar o Luciano Costa, canal sempre traz notícia aí no YouTube aí, um abraço aí, galera aí de Salvador, e passar essa matéria aqui um pouco para ele explicar, né, entender melhor como o que tá acontecendo, galera, né? Que a gente sabe, Luciano Costa no programa Jogo Tático, ele falou lá, né, sobre o acontecido lá, de intervenção aí da diretoria, mas gente de lá do CRB, né, falou pra ele, né? Então, passar aqui essa matéria e lembrando que no pré-jogo eu vou citar também sobre o zagueiro do CRB tá interessado aí, Lucão, né? Falar sobre o jogador também, o Fernando Neto, falar de outros jogadores aí, tamo junto, então não perca não, lembrando, 7h45 da noite, o pré-jogo CRB Bahia. Vê essa matéria aí do canal do Bahia sobre o Luciano Costa. Forte abraço. Surgiu, né, um boato de que, segundo o jornalista Luciano Costa, né, Daniel Paulista, técnico do CRB, foi demitido porque não aceitou interferência na escalação com o Bahia. Ele queria ir com força máxima, mas não deixaram. Provavelmente vocês já devem ter acompanhado, né, esse tweet aqui que circulou o mundo, né, do futebol, e de certo modo ele fala várias coisas aqui, né? Fala sobre uma possível reunião e aí meio que desdenha, como se essa reunião que foi para tratar de Copa do Nordeste que aconteceu em Salvador tivesse sido algum tipo de reunião entre dirigentes, enfim, ele não disse isso explicitamente, mas entre linhas a gente conseguiu captar mais ou menos que poderia ter sido essa, né, a fala, né, o pensamento dele com relação a esse acontecimento estranho, né, de demitir um técnico agora numa reta final e justamente por conta de um caso ali que ele trouxe que a gente não sabe, a gente não tem como cravar, né? Seria leviano da nossa parte se disséssemos que realmente teria sido esse o motivo, ainda não foi dito, né? Pelo menos não aonde eu pude observar, mas até então parece que ele não fazia realmente parte dos planos do CRB para o ano que vem, que já não tem mais nenhuma pretensão no ano e que estava indo aí atrás, né, de novos ares, quem sabe começar um novo planejamento já agora em 2022 ainda, né? Mas de certo modo ele fala, né? E como vocês bem sabem, tem circulado nas redes sociais também que dirigentes do CRB foram vistos assistindo jogos do Bahia, né, na última rodada contra o Guarani, né? Eu não tenho essa informação de fato, nem tenho fotos, nem tenho dados para poder cravar isso para vocês, mas de certo modo isso acontece com naturalidade, né? A gente não pode, obviamente, ser inocente aqui e dizer que há ou não as coisas, porque eu estaria sendo irresponsável com vocês aqui, leviano. Mas a gente sabe que acontece isso, né? Já que houve essa reunião da Copa do Nordeste em Salvador, provavelmente os dirigentes recebem convites, vão, assistem jogos, afinal de contas, o único time, né, dentre os times da Liga do Nordeste aí que estão ainda lutando por algo na Série B, só tem o Bahia, né, ali como principal protagonista, né? Então provavelmente eles podem sim, porque não ter aparecido na Arena Fonte Nova para assistir um jogo durante, né, essa estadia em Salvador, mas isso não significa dizer completamente nada, né? Completamente nada. A gente não pode vir aqui e afirmar nada com relação a algum tipo de negociação nos bastidores, a interferências do Bahia, né, na escalação do técnico do CRB ou qualquer coisa do tipo. Isso seria irresponsabilidade, eu repito, né? E por isso, venho trazendo aqui para vocês também um tweet do nosso querido amigo Marinho Júnior, que trouxe uma informação, né, um capítulo novo dessa história, né, que ele diz: Bahia entrará com ação contra o radialista que insinuou interferência tricolor na demissão do técnico do CRB. De fato, é algo muito difícil, né, uma situação muito complicada, delicada, você dizer que um time de futebol da grandeza do Esporte Clube Bahia estaria interferindo em resultados, né, extracampo, digamos assim. A gente sabe, essas coisas acontecem no mundo do futebol, mala branca, mala preta, como costumam dizer, né, os adjetivos que utilizam aí para incentivos, né, para times, mas enfim, a gente não pode aqui afirmar, de novo, a gente sabe que isso acontece? Sabe. Eu seria inocente aqui se dissesse que não, mas também não posso ser simplesmente leviano de dizer que está acontecendo, até porque eu não acredito nesse tipo de coisa nessa última rodada. Temos muita coisa ainda para poder pensar, muita coisa para poder lutar, o torcedor principalmente tem que estar com foco em incentivar o Esporte Clube Bahia, não os jogadores, obviamente, né? Vai acontecer indiretamente, porque eles que estão representando o Bahia. Mas, sobretudo, a gente precisa estar atento, né, ao que vai acontecer na rodada, outros resultados, por que não? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Deus me livre e guarde, aí o Bahia precisa de uma combinação de resultados. Então, a gente precisa ficar atento. Mas nosso foco vai estar todo virado, né, para o campo de jogo entre Bahia e CRB, CRB e Bahia. Estamos aqui em Maceió também para fazer essa cobertura, né, falar um pouquinho de como é que está acontecendo na atmosfera. E nesse exato momento são
4 horas da manhã, né, dessa sexta-feira, desse sábado, e aí a gente sabe que muita gente está vindo de Salvador para fazer esse incentivo, né? Está chovendo exatamente nesse momento aqui. Então, quem está vindo no sacrifício, está vindo para poder fazer um incentivo ao Bahia, né? Querer ver o Bahia subir e, de uma vez por todas, né? Romper com esse futebol falido que a gente tem vivido durante os últimos 2 anos, né? Voltar para a Série A, um lugar onde a gente nunca deveria ter saído, né? Mas, enfim, trouxe aqui para vocês também poderem falar o que vocês acham e tudo mais. Vou dar uma lida, né? Aqui no que a galera tem dito a respeito dos tweets, né, tanto de Marinho Júnior quanto o outro tweet do Caio, né, que ele também falou e trouxe a questão do jornalista, né, do Luciano Costa, mas eu vou trazer aqui para vocês, né. O Caldum aqui do Bahia City, já conhecido também das lives, ele diz, mas será que a demissão dele veio por quê? E aí vem o Marcelo, né, ele fala aqui, porque o Bahia demitiu o Guto e Anderson, tá aí a sua resposta. Né, quem é esse Marinho? Nunca ouvi falar, mas é isso, o cara de torcedor, vício ou do Popote. Esse aqui tá completamente em Nárnia, né? Não sabe quem é Marinho Júnior, ele não tem obrigação, né? Mas o que custa clicar no nome aqui e ver, né, que o cara é um radialista, Metrópole FM, uma rádio renomada, né? Um setorista, não porque é nosso amigo, mas que tem aí há longos anos de estrada, entende muito de futebol, dos bastidores. Então ele poderia ter sido um pouco mais responsável, né? Aqui, dá uma olhada, não custa nada, né? Enfim. É um caso bastante delicado, ele não precisava revelar a fonte, e isso aparentemente o protege de soltar essa informação. Por outro lado, a info dele pode configurar como um crime cometido pelos gestores do Bahia e CRB. Logo, não tem como falar ao vivo sem ter a garantia probatória razoável. Enfim, a galera aqui dando o seu parecer, né? Daniel Paulista já treinou esporte em várias ocasiões, suspeito que estava em apetite dele contra o Bahia. Né? Enfim, muita gente aqui falando o que acha, né? Uns concordando que de fato há alguma coisa estranha, outros não, outros concordando que o Bahia realmente deveria processar o profissional que levantou essa hipótese, né? Certo mesmo que a gente não está aqui para fazer um julgamento, né? E também não está para cravar nada, mas a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento aí, porque de certo modo, até que se prove o contrário, é uma acusação bem grave de poder ser dita assim de maneira pública, né? Certo modo, eu quero saber de vocês, né, que estão aí acompanhando o caso junto comigo. A gente está trazendo aqui nos canais independentes. O que você acha, né? Se você acha que realmente pode ter alguma coisa envolvendo o Bahia, se não, se você acha que a conduta do Bahia foi correta em processar o profissional, né, já que ele não apresentou aí provas o suficientes para poder incriminar o Bahia, digamos assim, entre aspas, né, incriminar como um clube que estaria interferindo, né, no resultado dentro de campo. Então a gente precisa entender, eu quero saber de você o que vocês acham. A minha opinião é que, particularmente, eu sei que isso pode acontecer, né? Não sei se é o caso do Bahia, mas a atitude do Bahia em querer processar o profissional mostra que ele está realmente assim tentando se precaver, né? Tentando mostrar que nada pode interferir no futebol, né? E que o Bahia está aí para poder lutar dentro das 4 linhas. Se essa é a verdade ou não, nós não sabemos, mas esse é o lado do Bahia que está tentando se defender, esse é o lado do jornalista que trouxe a informação, né? A informação, entre aspas, porque até então ele não revelou as fontes, nem nada do tipo. Então, enfim, fica o dito pelo não dito, a justiça vai determinar aí realmente quem é que está com a razão, né? E aí a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Certo mesmo é que a gente tem que esperar que o resultado seja feito dentro de campo. Estamos aqui, né? Eu, em particular, aqui gosto de ver todos os detalhes. Vou tentar me atentar para poder ver tudo direitinho e trazer as minhas impressões, né?